Até eu fiz aqui algumas colocações para eu não fugir exatamente. O que representa para o TRT a instituição da mediação pré-judicial? O que é um divisor de águas que aconteceu no dissídio coletivo, não somente no TRT da segunda região, como na Justiça do Trabalho? É um divisor de águas? Neste momento, sim. Nesta fase, nesta nova fase que o direito do trabalho está inaugurando, foi um divisor de águas. Por quê? Porque se nós permanecêssemos inertes e não propiciasse para as partes a possibilidade de solucionar os seus conflitos, nós, ao invés de estarmos distribuindo a justiça, nós estaríamos fomentando o litígio. E é exatamente isso que... E é tudo que nós não podemos fazer. Por quê? A justiça, certo, é dar a cada um o que é seu. Mas, se eu dou de uma forma que as partes não se sentem realmente que se trata de uma decisão que foi satisfatória para solucionar aquele problema, o conflito perpetua. Praticamente, a doutora eliminou a minha segunda pergunta, que seria: quais os benefícios? Está aí. Os benefícios realmente é a paz social, realmente, né? E para as partes, o que isso tem representado? E já vou pegar o gancho. E qual é o histórico estatístico do que está acontecendo aqui no TRT da segunda região, efetivamente, para que todos saibam de uma forma concreta esta realidade, né? Deixou da teoria, né, doutora? Diante da necessidade do comum acordo, diante da crise econômica que o país enfrenta, diante de todas os problemas que a extinção da contribuição sindical ocasionou para as entidades sindicais, que agora se veem privadas de se manterem economicamente num patamar em que elas possam despender grandes quantias de dinheiro para pagar advogado, para pagar mediador, para pagar as custas do processo, a grande solução, evidentemente, se encontra em ter a possibilidade de usar de profissionais capacitados, que, no caso, todos os mediadores, eles são capacitados por cursos já proporcionados pela escola judicial e não só pela nossa escola judicial, como até mesmo por cursos que foram feitos no exterior, como é o caso de juízes aposentados, a doutora do Burgás, que tem o curso dela de mediação feito nos Estados Unidos, e outras pessoas também. Eles têm a possibilidade de ter o melhor na capacitação dessas pessoas que serão os facilitadores para a solução do conflito. Uhum. E não existe pagamento de custas. Realmente, a parte então econômica, facilita. Ela é essencial. Porque nós estamos num momento em que a dificuldade das entidades sindicais de encontrar, por exemplo, um mediador para solucionar os conflitos, que seja capacitado e que tenha pleno conhecimento das situações que possam envolver tanto os sindicatos como nós temos na nossa base, na nossa jurisdição, porque São Paulo é o maior tribunal do país. Nós movimentamos cerca de 40%, isto a segunda região, cerca de 40% dos processos da Justiça do Trabalho. 40%. Cerca de 40%. Contando com Campinas, que é a 15ª região, nós chegamos quase a 60% de todos os processos do país. Então, se nós não encontramos uma forma de solucionar os conflitos, principalmente os coletivos, que abrange uma grande coletividade, porque geralmente envolve interesses de categorias e de categorias que têm repercussão se houver uma paralisação
dentro desta base territorial, e isso não afeta somente o estado de São Paulo, mas também todo o país, nós não podemos permanecer inerte. Se a nossa função, o nosso objetivo é a paz social. Se o direito do trabalho, ele só existe porque nós pretendemos solucionar questões sociais. E não tem nada de mais atual, de mais relevante do que as questões oriundas do capital e do trabalho. Dos conflitos que esse núcleo ele foi idealizado, nós estávamos conversando desde 2018. Isso. Então, em 2018, foi em novembro. Novembro de 2018. Em novembro, só se já recorda foram 2 dissídios. E logo em novembro. Não, 2 questões, 2 conflitos que já foram solucionados. Em novembro. Naquele ano. Pré-processual. Pré-processual. Tivemos os outros dissídios que normalmente já se entravam e tudo, mas as categorias já se interessaram de plano, porque 2 sindicatos já apresentaram as suas reivindicações. O primeiro foi do Sindicato de Metalúrgicos e já começamos a solucionar. Bom, mas veja, já no ano passado... 2019. Nós tivemos 110 conflitos, que seriam conflitos solucionados sem instauração de processo judicial. E o interessante é que não tem grandes formalidades. O interessado apresenta a sua petição, o seu pedido, dizendo quem serão os interlocutores ou quem serão as partes que deverão abranger nesta mediação, pedindo a mediação, e então será indicado o mediador, e esse mediador, ele é apenas o facilitador, ele não dará solução para o conflito. Ele não intervém na solução. Não. Ele vai mostrar o caminho, vai facilitar a forma com que as partes estão negociando. E o ambiente é um ambiente neutro, porque não será nem o ambiente da empresa e nem o ambiente do trabalhador. Entendi. E assim, isto é uma forma de facilitar. E para que isto se concretize efetivamente, nós já estamos providenciando fisicamente um espaço que será aqui no nosso tribunal, que foi uma reivindicação do Dr. Rafael Pugliese, que já teve o meu aval. Nós já estamos licitando para que seja propiciado um ambiente próprio para que essas negociações se efetivem. Porque tem toda uma técnica de metodologia para o desenvolvimento de negociações com base em mediação. Tanto a capacitação técnica dos mediadores, como também do próprio ambiente, que deve ser um ambiente funcional, que não coloque o patrão e o empregado, a categoria, pressionados, de vamos forma chamar assim. opostas. Não, até a posição é estudada. Por quê? Porque cada um ocupará um lugar na mesa que ninguém tem relevância, todos estão em condições iguais. Okay. Geralmente, as mesas de negociação, como pode ser verificado no próprio TST, é uma mesa redonda. Não existe diferenciação em nenhum assento, de forma que ninguém se sinta numa posição mais favorável ou menos desfavorável, ou mesmo pressionado. Ou pressionado, né? A doutora citou há pouco a questão dos casos, 2 casos em 2018 e 100 e qualquer coisa em 2019. E já estamos em 2020. E 2020, alguma novidade nesse mês de janeiro? Então, na realidade, em 2018, entraram 10 casos. E em 2019 foram 102. E agora já entraram 2. No ano de 2020 já? Isto
até ontem. Ontem, dia 13. Hoje o doutor Rafael já deve estar com outras demandas, porque ele nem pôde comparecer aqui nessa entrevista, porque está trabalhando em cima de outros casos também, que com certeza deve ser nesse mesmo sentido, de pré-processual. E digo também mais uma outra coisa. Agora, desde novembro do ano passado, esses procedimentos são feitos de forma eletrônica. Não há mais a necessidade... É o PGE, exatamente. A partir de novembro. A partir de novembro, o PJ já são feitos pelo PJE. Não há necessidade, basta peticionar e colocar no PJE. Basta entrar no nosso site, e no nosso site já tem todas as indicações para que a pessoa possa, então, fazer o seu peticionamento de forma simples e já ter indicação de quando será o encontro, quando será a reunião e seguir tudo pela própria PJE.